Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu estou aqui com um grande profissional, economista, professor universitário e tem um grande conhecimento também em investimentos, que é o tema dessa entrevista. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado por aceitar, né, essa entrevista no meu canal. Fico muito contente e seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Oi, Matheus, tudo bem? Nós estamos aqui de novo, né? Vamos falar sobre um assunto extremamente importante, né? Que são os investimentos financeiros pessoais aí, né? Nesses tempos de crise, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso tudo aí, né? Obrigado aí pela Ótimo, oportunidade e vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. excelente. Então, muitas pessoas que chegaram até esse vídeo, nessa entrevista, talvez já tenham algum conhecimento sobre investimentos, talvez tenha nenhum, mas não importa o nível do seu conhecimento, aqui você vai ter informações bem relevantes, tanto para quem quer começar, para quem já está investindo. Sabemos que tem investimentos de renda fixa e de renda variável. Então, eu gostaria de te perguntar, Vinícius, esses dois tipos de investimentos, desse momento atual de crise que nós estamos passando, qual é o impacto disso nesses investimentos? Então, Matheus, na verdade o que acontece é o seguinte, né? Nesse momento de crise, e aliás, antes da crise aí do vírus, né, já havia um movimento aí do governo brasileiro, né, de redução da taxa de juros, né? Então, quando você tem uma redução da taxa de juros, hoje a taxa Selic ela está em 3,75% ao ano, né? E ela caiu porque antes a inflação estava caindo também. Uhum, Isso faz com que os investimentos, principalmente em renda fixa, né, eles passam a render muito pouco. uhum, Né? Para você ter uma ideia, o ano passado a inflação foi de 4,31% em 2019, né? E a maioria dos rendimentos aí dos investimentos de renda fixa tinham rendimento praticamente igual à taxa Selic, né? E correto. igual à inflação, e perdendo até, em alguns casos, perdendo para o rendimento da inflação, né? Então havia aí um problema. O que acontece? Agora, com a crise aí do vírus, a coisa piorou um pouco mais, né? Porque quando a taxa Selic caiu, né, no ano passado, a opção era investir em renda variável, na bolsa de Uhum, valores, né, em ativos aí que tem esse nome de renda variável, porque pode subir ou pode cair. Quando veio a crise do vírus, né, a bolsa de valores despencou, né, porque a bolsa de valores reflete também um pouquinho aí, né, as vendas das empresas, já que as empresas estão vendendo menos, que as pessoas estão em casa, uhum. né, fez com que as ações caíssem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e muita gente que tinha começado a investir na bolsa ficou um pouco desesperado. Né. Em momentos de crises, né, intensa como essa, como nós estamos vivendo agora, a tendência natural é que as pessoas busquem, né, correr do risco, fugir do risco. Né. E aí existem o que o mercado chama de ativos fixos, né, que são aqueles ativos imóveis, por exemplo, ouro, né, e até moeda estrangeira, né, já que o dólar subiu tanto, é uma opção assim, mas veja bem, isso nesse momento de crise, né, e assim, qual que é a recomendação que a gente dá para as pessoas que já estão, né, já investiram em renda variável? Não é momento de retirar o dinheiro, né, porque assim, se você fez um investimento na bolsa de valores, as ações caíram, né, essa queda, por enquanto, é uma queda virtual. Se Uhum. você for lá e fizer um resgate, você está realizando um prejuízo, ou seja, você está transformando um prejuízo que é virtual em um prejuízo real. Né? Então, agora, na verdade, para as pessoas que pensam em investir no longo prazo, agora é o contrário, é o momento de comprar as ações, né? Uhum. E não vender as ações. Só que, assim, investimento em renda variável é um investimento que envolve risco. Então, a pessoa que for fazer esse tipo de investimento, ela, em primeiro lugar, ela precisa saber que vai ter momento que ela vai ter rendimento negativo, né? E vai ter momento que ela vai ter rendimento positivo, né? O pessoal que faz investimento em renda fixa, que a gente chama de conservador, né? Nesse momento, também tem uma perda, né? Porque os títulos também, apesar de eles serem renda fixa, eles também mudam conforme a mudança da taxa de juros. Então a perda também está existindo pequena,
né? Mas tá, mesma recomendação, não é hora de tirar o dinheiro, né, dos investimentos também em renda fixa, né? Agora, para a pessoa que está chegando agora, que está fazendo investimento agora, né, a gente recomenda sempre os investimentos, não a poupança, porque a poupança ela tem um rendimento hoje abaixo da inflação, né, a famosa caderneta de poupança. Mas, por exemplo, existe o Tesouro Direto, né, o Tesouro Selic, que é um bom investimento, existe o Tesouro IPCA, que, né, faz o investidor se proteger da inflação, né? Então, são as opções que a gente tem nesse momento, né, que é um momento muito difícil de achar algum investimento que consiga ter um rendimento acima da expectativa aí da maioria das pessoas, né? Mas no curto prazo é isso que nós temos, né? Legal. E se E, nós. Pois não, pode concluir. não, não, o que nós temos para esse momento, né, são poucas opções, né? Agora, passada a crise, aí a gente tem um outro cenário, uma outra situação, né, que a gente pode comentar depois, né? Isso. E exatamente isso que eu até ia te perguntar. Se a gente pensar daqui 2 meses, 3 meses, eu te pergunto, o cenário vai mudar? Vai ter bastante diferença. E como que vai ser? Então, Matheus, essa pergunta é importante, né? Porque assim, graças a Deus, né, essa crise ela tem um tempo, né? Passado o tempo da crise da saúde aí, que, né, vamos dizer, a maioria das pessoas já não está mais ficando doente, já não estão ficando doentes, é, as empresas voltam ao seu funcionamento normal e as pessoas voltam, né, a consumir normalmente, aí a gente inverte completamente o cenário, né? Aí Uhum, seria um cenário de crescimento, né? Um cenário de crescimento é, faz com que as empresas comecem a ter uma valorização de mercado, e aí, nesse segundo cenário, daqui 2, 3 meses, não sabemos quando a crise efetivamente vai terminar, né? É, aí a gente teria uma situação de que realmente valeria muito a pena investir em renda variável, porque aí a gente teria uma situação de ações em alta, né? E aí então dá para aquele investidor que não quer, né, esperar muito tempo para ter o seu patrimônio crescendo, ele pode diversificar um pouquinho, né? uhum, Não tudo, a gente não recomenda colocar tudo em renda variável, né, uhum. porque sempre tem o risco, né, mas dá para já colocar uma parte um pouco maior, né, dos investimentos aí nas ações, na bolsa de valores, porque aí a gente tem uma retomada. Só que assim, não adianta esperar, né, a bolsa que está hoje em torno de 70 mil pontos chegar em 100 mil, né? Uhum. O momento de investir logo que ela começar a melhorar, logo que ela começar a subir. Porque existe uma regra bastante interessante para quem investe em bolsa de valores, que é assim, né? Você investe na baixa, quando a bolsa está em baixa, e resgata, ou seja, tira o seu investimento na alta, Uhum. né? Num momento de pânico, como nós estamos vivendo hoje, a tendência é que as pessoas façam exatamente o contrário. As pessoas queiram resgatar agora. Só que resgatar agora é muito. Você vai realizar o prejuízo, né? Então não convém. Né? Para quem tem aí, né, uma perspectiva de investimento de prazo mais longo, né, nós estamos praticamente chegando no momento, né, de fazer investimento em renda variável, porque aí nós estaríamos investindo no momento de baixa para colher os resultados daqui, sei lá, 5, 10, 15 anos lá na frente. Uhum. Então, assim, funciona dessa forma, né? Agora, para o investidor mais conservador, né, aí é renda fixa mesmo, aí é tesouro direto, né, principalmente tem boas opções lá de investimentos, CDBs, né, e outros investimentos aí de renda fixa. Poupança não, viu, Matheus? Poupança, poupança infelizmente, no cenário recente, atual, e acredito que daqui um bom tempo ainda vai continuar perdendo bastante aí para outros investimentos. Legal, Então é isso que a gente tem para falar aí, né? ótimo. Então, ficam as dicas para quem quer iniciar com investimentos ou para quem já está investindo, dicas valiosas que o Vinícius aqui passou na entrevista. Espero que você que está assistindo o vídeo tenha aproveitado todo esse conteúdo sobre investimentos. E nós vamos deixar na descrição desse vídeo algumas referências sobre investimentos, né, Vinícius? Para Sim, quem tem interesse em aprofundar mais sobre o assunto, enfim. Mas o importante é ter a mentalidade de investimento, porque é uma segurança que você pode a longo prazo na sua vida, né? Porque pegando um pouquinho aqui da aposentadoria, que nós não tratamos até então,
mas está cada vez mais difícil, né? Para a gente finalizar o vídeo, Vinícius, está cada vez mais difícil. Qual que é a sua opinião? Isso, a aposentadoria aí já é o pensamento num prazo um pouco mais longo, né, Matheus? Sim. E aí vale aquela dica que a gente sempre dá, que é assim, né? É repensar o consumo, né? Porque assim, a poupança e o consumo são duas coisas que estão muito relacionadas. A Uhum, diferença entre elas, basicamente, é quando você vai consumir, uhum. né? Ou você consome no presente, e aí você deixa de ter esse recurso lá na frente, ou você faz o contrário, você economiza um pouco agora e passa a ter um recurso lá na frente. Né? E aí a dica principal é assim, ter equilíbrio. Né? Ou seja, você não pode só viver pensando no futuro, mas também você não pode esquecer que existe um futuro. Né? Claro. Então você tem que, toda vez que você for comprar alguma coisa, gastar um dinheiro né, em alguma coisa que você queira, seja roupa, seja alimentação fora de casa, seja viagem, seja o que for, né? O grande segredo aí é o planejamento. Né? Se você se planejar, né, você vai perceber que tem coisas que você comprou e que não deveria ter comprado, né, por falta de planejamento. Então, assim, pensar uma segunda vez, uma terceira vez, não tomar decisão precipitada, né? Se você tiver que comprar alguma coisa que custe um pouquinho mais caro, deixar para amanhã, né? Quem sabe amanhã você repensou e decidiu comprar, Aham. né? Então, assim, é isso aí que são as dicas para a gente fazer o esforço no dia a dia, né, para economizar um pouquinho, né, e ter a aposentadoria no futuro numa situação bem mais confortável, porque depender, né, da previdência social não é uma boa ideia, né, Uhum. a gente não sabe para onde vai isso, possivelmente vai ter que ter outras reformas aí no futuro, porque infelizmente a previdência ela é deficitária, né, a gente pode abordar isso aí depois num outro vídeo e comentar isso melhor com as pessoas. Excelente. Eu coloco aqui como uma mensagem final para o vídeo, que cuidado, você que gosta das parcelinhas, às vezes se você somar as parcelinhas de 30, 40, 50 reais por mês, e às vezes em 10, 12 vezes, isso pode causar um grande estresse, porque a gente pensa no dia, no hoje. Então fica a dica do Vinícius. Pense, passe hoje e fala, não, deixa eu pensar para amanhã. Quem sabe você tira de cabeça algo que você não precisaria mesmo com urgência em comprar, você acaba poupando com isso. Vinícius, Exatamente. muito obrigado por mais uma entrevista muito legal, muito bom esse nosso bate-papo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, Matheus, né? Obrigado aí quem está nos assistindo e sempre pode contar comigo. Estou por aqui para a gente conversar e fazer esse bate-papo que realmente é muito legal, muito gostoso. Obrigado. Excelente. Grande abraço. Até a Um próxima. abraço. Até a próxima.